Bem-vindos ao podcast Clínico Geral. Aqui a gente vai ser clínico em qualquer assunto, pode ter certeza. Bom, eu sou o Koski e eu vou apresentar a vocês hoje a bancada que vai ficar marcada na história da internet. Bom, para começar aqui, já queria apresentar o cara que está à minha direita, né? Ele que tem diversos históricos de briga de rua, é um especialista em discussão quente, sempre com sua tonalidade seca e direta. Com vocês, o Maurício. Fala aí, cara. Eu aqui, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Isso aí. Beleza. Também temos o João, ele que é o único da bancada que está cursando uma faculdade e também gosta de discussões acirradas e não veio pra brincadeira. Fala aí, mano. Bom dia, ouvintes. Estou aqui nessa bancada e eu sou responsável por trazer informação qualificada, informação credenciada com especialidade no assunto, né? Até porque é o único que tá numa faculdade, né? E também temos o Malcolm, né? Que ele nunca tá disposto a perder uma discussão, ele vai até o final, seja ela a discussão que seja. Fala aí, mano. Opa, boa tarde a todos. Estamos aí para discutir sobre os assuntos colocados na mesa e eu vou ganhar todos os assuntos. Simples assim, né? E por último agora, mas não menos importante, né? O Kevin, né? Ele que tem um pai que é totalmente renomado em qualquer assunto que você pensar. Ou seja, se o Kevin falar uma citação do pai dele, a gente simplesmente não vai discutir. Porque a opinião do pai dele é a correta, independente da opinião que seja. E bom, ele que é o único da bancada que lê livro. Fala aí, Kevin, quantos livros que você já leu aí esse mês? Bom, aqui, só esse ano, metade do ano já foi, né? Mês 6, mês 5, né? Já consegui ler 2 livros, 120 páginas cada um. Acho que é um bom número. E é isso, acho que estou qualificado aqui para agregar na discussão. Lembrando aqui que para participar do Clínico Geral é só os caras mesmo que é renomado. Ninguém veio pra brincadeira aqui. Bom, já indo direto ao ponto, hoje vai ser o primeiro podcast, né? E a gente não sabia, né, o que falar no primeiro podcast, porque é algo que vai ser histórico, algo que vai ficar marcado. E é uma pergunta o primeiro podcast. O que é a vida? O que é tudo isso que a gente tá vivendo? De onde é que a gente veio? Se é que a gente vai para algum lugar? Da onde surgiu tudo isso? Será que tudo isso daqui é real? Fala aí, João. Então, a gente resolveu escolher, né, para o primeiro episódio. A gente vem com a pontualidade de sempre para resolver qualquer problema dos nossos ouvintes. Qualquer problema muito específico que seja. E a gente está aqui para isso. E como é o primeiro episódio, a gente achou melhor resolver o maior problema de todos os nossos ouvintes, que é a vida, né? E fica aí uma reflexão. Como falar da vida sem falar da morte? Eu acho melhor a gente começar por aí. Bom, esse é um tema bastante discutido, a questão da morte. As pessoas dizem que o que vai acontecer após a morte? Muitas pessoas dizem que vai ter um filme da vida, acreditando que Deus tem tempo para você, de que vai criar um filme para você, né? Deus não tem tempo para criar um filme, não tem tempo de criar um vídeo da sua vida. Isso, cara. Então, 7 bilhões, né? 7 bilhões de pessoas no mundo. Estão beirando 8 bilhões agora, com essa porra da Índia aí. Estão beirando 8 bilhões de pessoas. Você acha que Deus vai parar? A China tá cheia de gente. Cheia de gente, cara. Você acha que vai parar e fazer um filminho, desde criancinha até quando morrer, pra você chorar quando morrer? Pra mim não, cara. Pra mim, quando você morrer, vai ficar tudo preto e você nunca vai saber o que aconteceu. As pessoas acham que é Facebook que fica fazendo flashback e videozinho da vida inteira. Não é bem assim que funciona. O Deus tem... uma das pessoas mais importantes do mundo, que é Deus, né? Que é importante relembrar isso, né? Deus é importante. O meu pai que falou isso. Vai ter o tempo dele desperdiçado, assim, criando filme? Deus não é um diretor de cinema, não. Mas a questão é, Deus não tem tempo para criar filme para todo mundo. E Deus, para existir a vida, tem que existir algo eterno. É isso, independente do que seja. Para existir a vida, tem que existir algo eterno antes de tudo. Bom, mas para existir o cara eterno, há de existir alguma coisa antes. Eu sei que é meio burrice falar isso, mas pra mim tudo tá muito mal explicado, tá ligado? Eu sei que existe a teoria de uma... Bom, o eterno é eterno, né? E vocês acreditam na teoria do macaco, que o homem veio do macaco? Porque pra mim isso daí não cola.
Porque se o homem veio do macaco, a inteligência não ia ser a mesma, cara. Eu sei que existe teoria das bactérias, né, que surgiu da lama, isso daí tudo eu estudei em ciência, e eu sei que é verdadeiro. Mas agora o homem pra mim nasceu de pé. Não, tipo, o homem pra mim só apareceu do nada, entendeu? E isso que me faz quebrar a cabeça. E como que isso pode acontecer? Que é a teoria do macaco, eu descarto, viu, Kevin? Eu descarto. Ah, bom. Achei que você tava levando em consideração. Se eu não tô levando em consideração, o que você me explica de onde que veio o homem? Não. Mas essa é uma teoria complicada também, eu já vi muito nos livros da minha faculdade. Tem uma biblioteca lá cheia de livros, assim. Aí eu pego os que tem as maiores figuras e tudo mais. E tem várias figuras do Neandertal lá, evoluindo do macaco e saindo disso. E é o tipo de coisa que é difícil de dar credibilidade, sabe? É o tipo de coisa que você vê na escola que não dá pra acreditar. Os caras querem dinheiro? Os caras querem dinheiro com esse livro? Já foi na livraria comprar um livro de universitário? R$140 pra cima, velho. Os caras querem fazer dinheiro. Sim, e você perguntar pro cara de onde você tirou essa informação do macaco, ele vai falar, eu não sei. Meu avô passou pra mim, que passou pra outro, mas quem é que tava lá no primeiro ano do mundo? Quem que tava lá no primeiro ano do universo? Ninguém, cara. Entendeu? É uma situação complicada também. É tão complicada porque não tem nem filme sobre isso, entendeu? Você vê qualquer outra coisa aí, Hollywood faz filme a rodo. Até de coisa que não existe. Você vê Avatar aí, essas coisas, consegue fazer filme. Agora, da origem da humanidade, nada. Qual que é a coisa mais antiga que a gente tem de filme? É os Flintstones. De onde surgiu? De onde veio o cara andando de carro, batendo o pé no chão? De onde saiu, mano? Não existe, né? Até porque se ele tem a arquitetura de um carro, ele tirou da onde essa arquitetura de um carro, né? Porque ele tava dentro de um carro e andando com os pés no chão, né? Ele tem que ter uma arquitetura de um carro, deve ter pensado, porra, cria o carro logo, cara. Você tem madeira, você tem ferro, você tem tudo ali na época do Homem das Cavernas. Cria a porra do carro, não fica andando de a pé. Por isso que a Hollywood é uma máfia, né? É uma máfia. É mercado, cara. É mercado, Koski, é mercado. Eles fazem um produto ruim pra dar problema mesmo. Aí pra você ficar comprando outros, entendeu? Aí é de pouquinho mesmo. Você vê celular. Celular tem um monte aí. Tem celular que, tipo, que não muda quase nada. De um pro outro não muda nada. Entendeu? Só pra você ficar comprando mesmo. É gasto de dinheiro. Isso daí que ele falou tá certo. O termo técnico é obsolescência programada. Eu vi uma vez. Obsolescência programada? Isso aí. Pode jogar no Google aí, o ouvinte que estiver duvidando que a gente tem informação, pode jogar e pesquisar. Por que não criam direto o celular que tem hoje? Por que começou de botãozinho primeiro, aí você tinha que comprar o botãozinho, aí depois era tela que abre, aí depois tem que comprar a tela que abre, até chegar no touch. Por que não inventou direto o touch? Compravam só. Comprava direto o iPhone X, não se preocupava mais. Já tinha. Sempre teve, desde o início da vida, mano. Já tinha tudo, da origem da vida já tinha tudo aí, já tinha todo o material aí, era só fazer, mano. Aí já tava com a faca e o queijo na mão, era só colocar em prática, tá vendo? Aí os caras ficam, essas empresas aí, Apple, né, Samsung, fica fazendo essas coisas aí, tipo, que é obsolescência programada, que meu amigo aí falou aí. Obsolescência programada aí pro ouvinte que não tá apto a ouvir essa palavra. É a decisão do produtor de propositalmente desenvolver e fabricar um produto para consumo de forma obsoleta, sabe? Pra, tipo, quero o iPhone 10 porque lançou o iPhone 10. Não tem um propósito maior. Até porque o princípio do celular é fazer ligação, coisa que em 1987 já tinha. E, Kevin, você acha que em 1987 dava para fazer um iPhone 10? Dava. Não queriam por quê? Porque era preguiçoso? Porque era um vagabundo? Steve Jobs estava fazendo o quê? Primeiro, porque tinha máfia das cartas. Peraí. Tem que falar disso. A gente não pode ignorar isso. Tem a máfia das cartas. Antigamente o pessoal usava muita carta. Tinha um pessoal aí que falava assim, não pode lançar o iPhone 10 agora, em 1907. Por quê? Porque tem um carteiro, entendeu? A gente dá emprego pro carteiro. Cara, vamos criar muito mais emprego se a gente lança o iPhone 10 logo de uma vez, entendeu? Depois de muito tempo, quando acabou o preconceito, que a gente conseguiu lançar o iPhone 10, a gente conseguiu lançar um Samsung maneiro, tá vendo?
só depois de muita luta, muita Correto. quebra de padrão. É a máfia do Agora correio. pode falar, ô João. Eu levanto a bandeira aqui. Correio, mano. desde Correio. o primeiro episódio desse podcast. O correio é uma máfia. O correio afunda o Brasil. E é Você acha importante por falar que causa... vai vir um empreendedor aí, vai rebater esse podcast aí e falar, não criava iPhone 10 em 1930 porque não tinha recurso. Não tinha recurso. A bauxita, minério Não de... tinha recurso, né? É, vai falar que não tinha recurso. Tinha ferro, tinha placa, tinha vidro. Era só fazer. Você pega o celular na mão, é ferro, placa e vidro. Eu queria levantar esses caras do caixão pra olhar olho no olho e falar pra mim que não tinha como. Esses filha da puta. Aí ele vai vir falar pra mim, faltava areia naquela época pra fazer vidro. É por isso que a tela era Areia! pequena. É brincadeira. Não, é... O empreendedorismo afunda. Sempre afundou, sempre Não, tentou tava jogando. afundar o pobre. Esses dias eu tava jogando Minecraft. Eu peguei areia, coloquei numa fornalha, aquela fornalha antiga, e já fiz o vidro. Rapidão. Entendeu? Rapidão, assim, tipo, questão de minuto. Já Questão tava de com um monte- segundo, né? Questão de Questão- segundo. E olha, questão de e olha segundo. que teu computador nem é programado pra fazer em segundo. E conseguiu fazer em segundo. E os Sim, caras em mas- 1907 demoravam o quê? 2 meses pra fabricar um vidro, cara. Não, e aí Em você que- fala assim, Em que ano se passa o Minecraft? ah, Porque não mano, tem civilização naquilo. Não, Não origem só- da vida, mano. É a origem da Exatamente, vida. Minecraft é a origem da vida. Cara, Minecraft você é surgiu do nada no mundo, você é o primeiro humano na espécie. Sim, eu sou o primeiro humano na Minecraft espécie. retrata isso. Teus únicos amigos ali é o quê? O porco, o lobo. Você tem uma picareta na mão e te vira, cara. Tu tem que fazer o que tu tem na mão. É o melhor amigo do homem. Minecraft mostra aí, o único animal que você consegue domar. Sim, Exatamente isso. E você com uma picareta, você constrói mansão. Eu acho que vocês não viram ainda, mas Aí tem os os vídeos daquele molequinho lá, o Amenic. O cara construiu uma mansão, cara. Aquilo lá é surreal. O cara Sim. construiu uma mansão no Minecraft só com uma picareta e com o que tem em mão ali, da natureza. E os caras do Homem da Caverna ficavam com um bambu correndo pra lá e pra cá, querendo caçar animal. mostrando também que o curso de arquitetura tá defasado, né? Já ficou passado já. Você tocou um ponto interessante. Eu acho que esses desenvolvedores de tecnologia não tem culhão pra mexer com a verdade. Então eles fazem tudo parte do mesmo sistema. É Tá. isso. Só pra confundir, né? E Só um pra- assunto que é bom a gente lembrar também é que se você pegar a base pelo Minecraft, toda vez que você cria o seu personagem, ele nasce de pé. Nasce de Exato. Nasce de pé. de pé. E aí eu vou deixar pro Koski aí falar uma coisa que a gente já discutiu muito aqui. A criação de uma... 2, 3 podcasts. Dá tema para uns 3 podcasts aí, fácil. Fácil, fácil. Qual? Pô. A criação dela. Posso falar? Pode falar. Eu queria, né, trazer, abranger nesse podcast aqui, uma dúvida, cara. Vou ser bem simples, não vou nem inventar moda aqui. Quem inventou a posição de sentar? Você imagina o cara lá, um dos primeiros homens do mundo, né, do universo, caminhando na Terra, se sentiu ofegante, né, se sentiu cansado, ele, tipo, meio que abaixou a cintura, assim, meio uma estrutura, e sentou. O que ele deve ter pensado? Cara, o que eu acabei de fazer? Que os Isso é outros surreal. pensaram. Mano, o que aquele cara tá fazendo? Ele tá descansando, como assim? Como que faz isso? Entendeu? Isso é tudo em volta do tema do que é vida. Coisa simples assim que fascina, né? Isso aqui você não aprende no ensino público, não, hein? Isso aqui no Não ensino aprende. público você não aprende, não. Por quê? Isso até foi uma das revoluções, né? Isso deveria ser tratado como uma das revoluções da história, assim. E muito fácil ainda. Porque é um negócio que nada abrange, entendeu? Não tem um cientista que tem tese de mestrado nisso. Não tem como abordar isso. Não tem vestígio, não tem documentado. Quem pensou nisso? E o cara que criou isso, né? Que Deus o tenha. O cara que criou a posição de sentar, ele devia ser renomado ao ponto de, sei lá, ser o cara, tipo, com mais nome do mundo. Ter nome de Passando rua. na frente. Tinha que ter nome de rua. Nome de rua. E digo mais, ele criou algo
que não teve obsolescência programada, né? Que é o que o João É falou verdade. aí. Vai ser usado para o sempre, né? Vai ser Não, usado mas pra sempre. teve a posição de deitar também. Esse Não, cara aí também é Podia um ter caso à inventado parte, né? direto. Podia ter inventado Mas eu direto. acho que o cara da Deitar. posição de sentar é o mais que deve ser renomado mesmo. Tinha que ter nome de estádio, tinha que ter tudo. Porque a Mas posição de também sentar uma não- você usa pra Quebrou tudo. Se o cara tá doente, ele vai sentar, entendeu? Não, e uma não anula a outra também. Você vai andar de ônibus, você não vai deitado, você vai sentado. Você vai É. sentado. Mas do- Por isso esse que é o dever cara do que governo, inventou, separar. do jeito que o ser humano é burro, eu não duvido que o cara inventou antes a posição de deitar do que de sentar. Concordo com você, tava pensando nisso agora. Talvez eu no acredito processo. No processo. É. Deitou, falou, vou ficar de pé de volta. Como que eu volto? Às vezes deitou sem querer. Fala, como que eu Aham. volto pra posição inicial? Aí no meio do processo sentou. Falou, aí, Às vezes inventou. o cara até morreu. O cara até morreu deitado ali que não sabia como voltar. O cara meio que fez um abdominal ali, esboçou alguma coisa, às vezes morreu deitado porque não sabia o que fez. E alguém provavelmente observou isso de fora, né? Viu o cara deitado ali, sofrendo. Provavelmente não sabia o que fazer, não tinha Aham. desenvolvido a humanidade até isso. E às vezes o cara Não tem também inventou a conhecimento, posição de agachar, ajudando o cara. Tipo, o cara tropeçou, ficou deitado. Daí ninguém sabia o que era aquilo. Daí o cara foi ajudar, e ele não sabia que dava pra agachar, né? Ele foi ajudar o cara, deu uma agachada. Isso envolveu um monte de gente lá na floresta, ficou uma rodinha em volta dos caras. Tipo, o que é isso? Complicado. Mas você consegue pensar numa possibilidade de, tipo, ele não estava cansado quando ele resolveu deitar ou sentar, e sim ele precisava desse recurso para executar alguma função naquela época? Tipo, rastejar, né? Sei lá, tipo, ficar ele olhando pre- alguma coisa. se a gente entrar no assunto do iPhone 10 de novo, será que ele conseguia fazer o iPhone 10 de pé ou ele precisava sentar e deitar para fazer? É verdade, o iPhone 10 É. exige uma carga horária, né? Como que Verdade. ele iria fazer o design do celular se ele não tivesse uma posição confortável pra tal? Aí que entra. pessoal. O cara que quis ser ignorante, e tentar fazer de pé, ele virou corcunda, né, mano? Vira corcunda. Às É a vezes seleção natural. às vezes o iPhone veio antes da posição de sentar. O cara não sabia o que era sentar, não sabia nada. Mas a primeira coisa que veio na cabeça dele, eu quero fazer um iPhone, iPhone não, quero fazer um celular, um aparelho. Daí ele foi caçando as coisas pra fazer, né? E daí ele no meio do processo, ele decidiu sentar. E às vezes, então por isso que eu digo, que às vezes o celular é a primeira coisa que existiu no mundo, bem antes de sentar ou qualquer outra função. E sim, E você- é o que leva tudo a crer. Vocês acabaram de descrever tecnicamente, com exemplos melhor que muito livro, a teoria da evolução. Porque você olha pra essa história toda. Às vezes o cara tava ali querendo, sei lá, tava com recurso ali pra fazer o primeiro forno elétrico. E o cara não tem como ficar de pé ali o tempo inteiro sem ter um efeito colateral. E aí Exatamente. o corpo humano vai se evoluindo, vai se moldando às necessidades do indivíduo. Por isso que o sapo tem membrana, o pássaro tem asa, precisava daquilo e foi evoluindo. E a nossa e antes evolução foi poder sentar. Antes Sim. dos homens sapiens, né? Foi o homem sapiens, né? Me corrija se eu tô errado. Mas vocês viram que na máfia dos livros aí, ele é corcunda, né? Na evolução. Sim, Talvez sim. seja corcunda porque quis inventar o celular de pé. E daí o Homo sapiens inventou o celular sentado, né? Daí às vezes não ficou corcunda por causa disso. E nessa época eles pegavam muita gente preguiçosa, porque eles inventaram a posição de deitar para criar o iPhone e tinha gente que tava descansando. Falando de descansando, vem também uma outra questionamento, né? E o primeiro homem que dormiu? Tipo, às vezes ele apagou, imagina o desespero do cara, ele vai lá cansado, fecha o olho e ele apaga. Ele não sabe que tá dormindo, né? Mas o pessoal, tipo, o que aconteceu? Eu morri? Então, eu exijo fazer o seguinte, a gente recapitular essa teoria por causa que é o seguinte, eu acredito que o primeiro homem que criou a posição de sentar e a posição de agachar, né, foi tudo em decorrência desse homem que dormiu, apagou e caiu no chão. Que aí ele falou, putz, tô deitado. E aí? Aí o pessoal olhou ele e falou, pô, o cara caiu, vamos ajudar ele. Aí agachou, entendeu? Aí Isso. o cara, quando levantou, sentou.
Foi assim, eu que acho Caralho, que é é bom. muita evolução, né? É muita evolução. Sim, é evolução. Em um Até cenário essa só, em um cenário só foi tipo as maiores funções que a gente usa diariamente foi em um cenário só. O cara caindo, o cara dormindo, se agachando, foi tudo num carinha só que criou. Às vezes pode ser isso. Sim, Mas aí é que tá. Será que agora vem o X da questão? A posição de sentar, ela é natural do homem ou foi uma técnica desenvolvida especialmente para criar o iPhone? Será que em um outro momento alguém pensaria em sentar fora essa situação? Ah, eu A acho que foi gente natural, fala né? iPhone aqui, a gente fala iPhone, mas é pra qualquer coisa, tá? Pode ser desde a criação Litificador. da máquina de passar roupa, ferro de passar roupa, máquina de lavar, qualquer coisa. O que dava pra ser a primeira coisa inventada? Que às vezes celular não é tão necessário, né? Liquidificador talvez seja uma das primeiras coisas, né? Porque às vezes o cara quer comer um coco ali, né? Bota no liquidificador, ele vê que vai ser melhorzinho. Mas é pro cara pensar também no liquidificador, né? A gente tem que pensar também no primeiro Não, mas material que o homem imagina pensou. o cara pensar Como também que- que iria ficar melhor. É difícil o cara É na situação. complicado, é complicado. Tá todo dia comendo a mesma coisa ali, é difícil você. Eu acho que Mas, foi apesar que a situação de desespero cria o mundo do homem, né? Cria. Bom, no Minecraft eu pego pedra e depois eu faço a fornalha, assim. Já direto. Pra fazer umas comidas diferentes. Mas tem que Ok. fazer a mesa de trabalho antes, a bancada de trabalho. Bancada de trabalho. Então acho que seria isso. Acho que é bancada de trabalho. Então acho que Mas é o se primeiro. o homem já estava no projeto do iPhone 10, a gente estabelece que ele tem uma bancada de trabalho própria. Só pra que isso, aí ele né? fazia tudo isso em pé. Aí, por Mandava isso outro que ele era segurar, corcunda. sei lá, né? Mas era uma É. bancada de trabalho alta, então. Era alta. E aí ele fazia tudo em pé. E aí por isso que era corcunda. Por isso que a maioria dos homens eram corcunda. Porque E o Homo sapiens a sapiens veio bancada pra é alta, revolucionar. mas não o suficiente. Só Que é depois. Foi a primeira invenção ali social, tá ligado? Por um problema da sociedade, sabe? Tipo, tem muito corcunda, a gente precisa criar alguma coisa. E aí inventaram a posição de sentar, a posição de agachar, sabe? Então pode ser que seja realmente uma coisa pensada, né? Igual o Maurício falou. Pode ser que a posição de sentar seja uma coisa que pensaram antes. Falar, pô, tá tendo muita gente corcunda aqui. Precisa criar alguma coisa. Mas aí eu entro na questão. Vocês falaram sobre o cara que dormiu pela primeira vez. Mas será que ele bocejou antes de dormir? Porque eu não consigo ver uma lógica científica que você pega e abre a boca antes de dormir. Pode ser também, né? Nesse debate aí. Porque a posição de sentar foi uma invenção de acordo com a necessidade do homem, foi a evolução natural. Só que o dormir é inerente ao homem, né? Uma hora você dorme, uma hora você não aguenta. Você ficar 2 dias virado, você dorme. Imagina a sensação dele, né? Na hora de dormir. Ele podia acordar e achar que tá em outro universo, Não, algo do mas tipo. às vezes esse cara aí nem percebeu que dormiu. Quem descobriu que dormiu? Porque ele tava no chão! Não, e a gente tava numa sociedade muito medieval, vamos supor isso. Não tinha iluminação. O pessoal que fazia os projetos dele durante a luz do sol ali, aproveitava. A luz veio bem depois na Revolução Industrial. Quando escurecia, era noite para todo mundo, não tinha luz. E o cara tava no escuro ali, para ele continuava no escuro até amanhecer. Ele nem sabia se dormiu ou não. Para ele tava tudo escuro. Sim. Não sabia se Mas era um tem sono a questão da movimentação, né, cara? Ele parou de se movimentar, daí ele acorda no outro dia deitado, entendeu? Às vezes o cara dormiu andando assim, daí viu, né? Talvez o pessoal dos Homens da Caverna, eles ficavam muito tempo sem dormir, né? Porque até a primeira noitada o cara ficou tipo uns 4 dias acordado. Então chega ao ponto do cara simplesmente tá andando e dormir, entendeu? 10 vezes na hora que ele acorda, ele vai ver que tá deitado, entendeu? Ele vai ficar muito estranho. E o pessoal nem vai ligar, né? Porque antes da invenção de dormir, já existia a invenção de ficar deitado, né? Então, tipo, o cara pode ter se alucinado ali, né? Ter um trauma psicológico com a questão de dormir. Ele só Mas não aí tinha eu venho pra solução, contrariar né? você.
tem o detalhe também que falam que você tem que dormir 8 horas por dia e já tá suficiente. O primeiro homem que dormiu quantas horas? Eu não sabia nem contar, eu Quem acho. que vai saber, né? Quem que vai saber isso? Tipo, e ele se sentiu bem quando ele acordou? Ou ele tava cansado e queria dormir mais um pouco? Aparentemente Dando as sim, né? O cara queria criar um iPhone. Mas acho que é importante, passou batido aí o que o Malcolm falou do bocejo. Isso aí, o bocejo realmente não tem nenhuma, não agrega em nada, né? Eu quero dizer que o bocejo, ele é uma criação cultural, invenção cultural. Isso é da cultura. Duvido que vocês já tenham visto um asiático bocejando. Ou Nunca, Kevin, nunca vi. um cara na Índia boceja. Isso aqui é do Ocidente, que é questão nossa, entendeu? O Oriente, ninguém bocejou. Nunca vi não. Nunca viu, né? Eu acho então que o cara que criou o bocejo é um verdadeiro mercenário. É um cara sem alma e sem coração. O cara criou um negócio, o pessoal ficar usando aquele 3 segundos gastado antes de dormir, entendeu? Então o cara que inventou o bocejo é um baita de um mercenário. Ele só Sim. queria saber lucrar nas costas dos outros. Não tem Mas nem lucra motivo. como? Não, Cara, nem mo- lucrar como? Essa é a pergunta que eu te faço. O fulaninho ali, o fulaninho criou ali a invenção do bocejo. Entendeu? É uma moralzinha lá naquela É pra época. fazer Era uma nome, puta de uma então. moral. Pra fazer nome. Era pra fazer nome. Por isso que eu É falo, que- o cara era mercenário. Ô, João, então, eu vou explicar isso aqui pra O você. pessoal não faz por fama hoje em dia, né? Eu li num É. livro, eu li num livro isso aqui. Antigamente, eles colocam. Hoje a gente quebrou isso, né? Hoje a gente quebrou esse padrão. Mas antigamente o bocejo tinha direito autoral. Então Tinha ele direito autoral? tinha direito autoral. E aí ele passou essa coisa pra todo mundo. Ele moldou a cultura ocidental. E toda vez que alguém bocejava, ele pedia dinheiro. Mas Qual que é a importante- citação do livro? Eu não lembro o nome agora, não, porque faz um tempinho. Mas, Eu acho que era o Mas Ladrão de quem se Raio, alguma preocupa coisa. pra nome de livro também? Precisa. É importante. Só saber que eu li. O que se aprende no caminho é mais importante do que a chegada. Não, mas eu acho que eu li esse livro que o Kevin tá falando. Era alguma Não. coisa de Ladrão de Raio, alguma coisa assim, Shakespeare, não sei direito. Mas prossiga aí, Maurício. Não pode esquecer da importância histórica que teve o bocejo. Que você pensa, a consequência histórica dela foi os ditados populares. A revolta da época, muita gente se revoltou com os bocejos. E eles expressavam sua revolta por meio de expressões populares, né? Uma das primeiras que surgiu na humanidade foi boca fechada não entra mosquito. Realmente, né, cara? Se difundiu pelo mundo afora, para você ver a importância e como surgiu as primeiras revoltas também. Isso aí contra esse... Não, isso é pra demonstrar como que ele conseguia moldar a sociedade, meio de ditados populares. O ditado popular, né, foi a primeira forma do homem que criou o bocejo de moldar a sociedade. Não. Você entendeu errado, amigo. O ditado popular foi uma revolta. Esses malfeitores que fizeram o bocejo não contavam com a força do povo. Então, os líderes tomaram a iniciativa de difundir a palavra por meio dessas expressões e que deram muito certo, como a gente pode ver até hoje. Era isso. Talvez a Revolução Industrial seja por conta do bocejo, né? Por quê? Cara, tipo, você tá atrapalhando o meu trampo, cara. Para de bocejar, sei lá. Mas eu acho que o sim, bocejo foi entendo. um dos maiores pilares aí por talvez uma guerra mundial. Só a guerra mundial foi muito depois disso. Eu acho que o bocejo, ele, como era predestinado, né, Atrapalhar. Você Não, antes de você O dormir, bocejo foi destinado a atrapalhar. ok, foi destinado a atrapalhar, foi óbvio, o cara queria pedir direito autoral, porra. Mas a questão só que as pessoas começaram a perceber que as pessoas bocejavam antes de dormir, né? Então, no emprego, o empregador, quando via que alguém tava bocejando, ele falava, esse é preguiçoso, esse eu vou demitir. Então Isso, aí exatamente. começou a ocorrer demissões. Então, a partir do momento que você tem também criações boas, né, como a posição de sentar, a posição de agachar, você também tem... Tem as mal, né? Você tem as ruins. Eu acho que a primeira é o bocejo. Desde a parte de prejudicar alguma coisa
até o direito autoral, né? Como falaram. Tipo, o cara tá só vigiando ali o povo ali, né? Daí vê que um bocejou voluntariamente, ele vem e fala, haha, ó, tá usando o que eu inventei. Direito autoral, toma essa multa aí. Porque ele começou a ver que tava voluntariamente acontecendo, ele quis se aproveitar, certo? Sim. E ele criou um negócio que é totalmente automático de você fazer. Tipo o cara que inventou a respiração. E é acabado que passaram como uma má influência, porque você vê hoje em dia até animais bocejam. E são animais irracionais, né? E não sabem o que estão fazendo. Aí imagina naquela época os animais bocejando também, porque via o ser humano bocejando. Aí o cara ia lá e matava o cachorro só porque ele bocejou, porque tinha direitos autorais. Mas a questão é que você já viu uma vaca na Índia? Na Índia, a vaca é tratada como sagrada. Por quê? Porque não boceja. O Malco também falou ali um negócio interessante, né? Coitado do bichinho. Ele viu o pessoal ali fazendo, né? Pô, vou fazer também. Daí viu, né, Se o sente ser humano... influenciado. O criador viu ali, ó, o bicho tá fazendo. E a gente é muito maior que o bicho, né? Vamos matar. E coitado do bichinho só queria fazer igual, né? Sim, sim. Mas a questão é que é aí que foi criado o churrasco, né? Do bocejo. Do bocejo vem o churrasco. Mas Até eu acho então que o pessoal churrasco é algo muito brasileiro, né, cara? Então você disse que churrasco não tem nada a ver com o Brasil. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. O churrasco vem daí. Depois de matar o porquinho porque o porco bocejou, eles já criaram o churrasco já pra... E ó, ali tem que ter alguma utilidade pra isso, né? Não vamos matar e fazer o que com isso? Dá pra enterrar. Ele faz toda uma conjunção, né? Ó, vamos matar, vamos chamar um amigo pra comer junto, porque olha o tamanho da lebre que eu matei. Vamos chamar um amigo. Daí do churrasco foi inventado também a lavação de louça. Veio tudo da continuidade do bocejo. E aí a humanidade foi se desenvolvendo, né? E esse cara aí, quando viu que tava dando ruim pra ele, viu que tava todo mundo odiando a invenção do bocejo, tendo que matar animal pra tudo que é lado, tendo que se explicar no trabalho, demissão, o cara vendeu as patentes, porque hoje em dia você pode bocejar na rua livre e ninguém vem te cobrar. O cara distribui as patentes pra não sofrer a culpa. Sim, hoje é o covarde da história. Sim, eu discordo. Eu acho que o cara da invenção do bocejo não trabalhava, porque ele ganhava vida com as multas que ele dava, né, por direito autoral. Porque o pessoal vivia bocejando, João. Não tem condição de se falar um negócio desse, que ele era empregado. Ele ia se complicar. Não, ele não. As pessoas eram empregadas e estavam se complicando com bocejo. Aí ele viu que a culpa ia cair nele. Aí ele se livrou das patentes e viveu disso pro resto da vida. João, tá errado aí. Porque o criador do bocejo, ele era um grande fã do criador do avião. Que o nome dele... o avião veio depois do bocejo? Não, veio antes do bocejo. Veio antes do bocejo, quando o pessoal ainda era corcunda. Ele era um fã ávido. E o criador do avião, ele ficou triste quando percebeu que o avião estava sendo utilizado na guerra. Mas e aí ele ficou triste. E aí a mesma coisa aconteceu com o bocejo. O cara ficou triste e falou, putz, estão utilizando de forma errada o bocejo. Vou prender a patente. Vou acabar. Ô, João. João não, Kevin. Por que foi inventado o avião? Falta de tempo, falta do que fazer, né? Falta do que fazer, muita falta do que fazer. Aí criaram isso aí. Então Carlos Drummond de Andrade Santos Dumont. Santos Dumont. Tem documentário. Então é uma verdadeira mentira que a TV impõe. Impõe. É que o Brasil precisa de um herói, né? É verdade, né? Pensando bem, é o único brasileiro que se deu bem, né? Outro herói que a mídia impõe é o Ayrton Senna. Neymar. O Brasil não tem um super-herói. Não tem um super-homem pra salvar Rio de Janeiro, entendeu? Não tem algum filme que mostra ali o Cristo Redentor sendo destruído e o super-homem segurando. Tinha. O Jesus Cristo tá aí pra provar. Tinha, mas mataram. Né? Porque seria o monopólio do herói. Aí falou, só ele não. Então vamos criar outros. Aí criaram o Ayrton Senna no lugar, colocaram, né, Santos Dumont. Eu sei que o ouvinte pode ficar um pouco chateado, né? Porque Ayrton Senna é um ídolo nacional, né?
Sim. E já é falecido, com todo Não respeito. tirando o mérito do Ayrton Senna, não. Não tirando Ayrton do mérito, Senna né? Eu queria só genial. tocar no assunto aí pro ouvinte não perder as linhas aí, que a gente não tá falando levando pro lado pessoal, não. Só que O o cara problema tava não é pilotando Ayrton um Senna, carro, o né? problema é a mídia em volta. O problema é o governo. Exatamente. Coitado do Ayrton Senna. Talvez E ele é só- fosse ainda maior. Que é sobre a origem da vida, né? Com uma opinião imparcial, somente analisando. E nessa história de desenvolvimento, em onde surge Jesus nessa história? É, Jesus é Oriente Médio. primeiro herói. É o primeiro herói. E aí, só que o povo ficou revoltado porque percebeu que era o monopólio do herói. E aí tava querendo ser herói também. Só que não conseguia. E Entendeu? isso Aí- é representatividade. Porque o primeiro É. herói da história, então, foi negro. Aí eu já não sei, né? É Você como tá um amigo falando- meu disse, né? É a criação de ídolos, né? Como a palavra que se diz, criação de É. ídolos. Criação A mídia de que é a ídolos. criação de ídolos. Criação de Jesus ídolos. Cristo era negro. Porque se Jesus Cristo é branco, você meio que anula todos os outros poderes dele, né? Porque você não consegue imaginar a sociedade, uma sociedade ali embaixo do Que poder deserto. canula? Que poder canula? Então, deixa eu explicar. Porque você tem uma sociedade embaixo do deserto ali, não tem como ter um pardo ali, né? Um cara, um polaco, alguma coisa assim. É todo mundo negro. Você tá diretamente no sol todo dia, trabalhando no sol, vivendo no sol. E você, Ô, João. obviamente, vai ter uma sociedade negra. O cara, Agora, o cara curava o cego, cara. Você acha que Cara, ele não então, consegue fazer uma mas- ressonância na pele? Não, mas imagina o seguinte: todo mundo negro, nasce uma criança branca ali no meio, cresce ali um adolescente branco, aí ele começa a criar cegueira. Pô, todo mundo, nossa, ele curou o cego. Caralho, ele é de outra cor. É todo mundo negro, um cara branco. Ele é de outra cor. Iam velho. apedrejar? Não. Vou ter que discordar. Se você pegar onde o Jesus Cristo nasceu, você vai ver que ele é asiático. Só Tá. pra refutar você. Asiático. Você acha Informação? De onde você tirou essa Informação. informação? que... É asiático. Pode pegar uma geografia aí, cara. É asiático. Tá no continente asiático. O ouvinte pode confiar? Pode confiar, com certeza. Teu pode pai confiar. falou? Meu pai falou. Correto. É asiático. Então refutado, João. Refutado. Não é pardo, não é Mas branco, seu pai é não era asiático. ateu? É amarelo. Era amarelo. Teu pai era ateu? Oi? O teu Não, pai Seu era pai não ateu? é ateu? Por quê? Não, seu pai não é ateu. Você falou uma vez que me falou que teu pai era ateu. Seu Não, pai é cara. ateu, não tem como ele dar uma informação dessa. Me falar. Não, mas eu acho que, cara, Jesus. Jesus Cristo de fato existiu. Eu tenho a Tem que informação deixar que tem pensar e falar. que existe o esqueleto de Jesus Cristo. Certo? Existe o esqueleto. Jesus Cristo de fato existiu. Deus, eu acredito, mas ninguém Não, prova ninguém que entrou existiu. nesse mérito. Todo mundo Não. confirmou que existiu. A questão é que Ninguém- era a cor. Sim. Mas agora você não pode levar em consideração que o pai do cara é ateu. Sendo que Jesus Cristo foi uma Claro pessoa que que existiu. Se fez um É. milagre ou não, eu não sei. Tá ligado? O cara veio na maldade ali contra mim. Obrigado, Costa. Seu pai é historiador? Se ele não for ateu ou historiador. Ele é músico, cara. Ele é músico. Eu acho que isso daí já basta, né? Já basta. Tá muito bem documentado nos livros, João. Você deveria saber. Acho que falta um pouco de interesse de procurar na tua biblioteca lá. Tem figura É no livro de muita, geografia. é muita prateleira, muita coisa pra procurar e tem que fazer carteirinha pra emprestar livro lá. Eu vejo PDF na internet, é isso que eu acho. Esses dias Correto. vi um livro de matemática básica, tô fazendo. Comecei em fração já direto, eu acho que eu tô um nível acima da maioria da população. Eu fui pegando fração lá e fui fazendo, tô vendo até onde dá. Mas não entra em questão. Queria entrar outra questão aí que também envolve a vida em si. Do que Jesus Cristo morreu, né, cara? Foi uma batida de caminhão, não sabe? Porque ele na Bíblia. existiu. Tá O que ele morreu? Foi na cruz? Ele ressurgiu. É verdade. É importante dizer aí que ele ressurgiu. Ele morreu na cruz a primeira vez e a segunda. Ninguém falou. Segunda. Batida de caminhão, AVC, não sei, cara. Com todo respeito a todas as religiões. Ele não tá falando nada assim. Mas realmente não existe documentado do que Jesus morreu. Porque ele Eu acho foi que um foi- humano. Ele não é igual a Deus, um ser eterno. Ele foi um humano.
Ele tava lá, fez os milagres, acredito muito nele, mas não tem documentado a verdadeira morte dele. Foi batida de avião no céu. Mas nem Correto. tinha 2 aviões na época. Era só o 14 bis. Não, tinha visão sim, ó. Já tava. Ele. Já viu o filme Paixão de Cristo? Não. Já viu? Então, Não. eu assisti. Se eu tô falando que tem avião, tem avião. Se você vê os atores do Paixão de Cristo, todos eles têm a coluna certinha, reta. Eu acho que o João viu sim a Paixão de Cristo, Qual mas não é quis o- entrar em detalhe para não se complicar. Qual é o nome do ator principal do filme? Putz, eu não vou lembrar. Mas é no. Tá bom então. Tem É a outro informação então. aí, busca aí. Não, Não, beleza. Não, a novela da Record. Novela da Record, então. Eu vi na novela da Record de Jesus Cristo lá, e eu sou de acompanhar a novela da Record. O ator Theo Becker interpretou um cidadão que vivia na época de Jesus Cristo. E 2 anos depois, eu vendo a novela da Record, eu vi outra novela que ele pilota um avião. Avenida Brasil, o nome. Theo Becker pilota um avião na Avenida Brasil. Sim, Tá querendo Então falar existia- essa pra mim. Avenida existia mais... Brasil. Não, eu sigo o ator. Não no pilota Twitter. um avião, não pilota, eu errei. Ele apenas está dentro de um Esse- avião. Não, mas eu tenho informação aqui. Eu sigo o Theo Becker no Twitter desde aquela participação na Fazenda. Eu comecei a seguir ele. E Esse aqui é irmão desse aqui? Ele postou. Isso, esse mesmo. Desde esse momento eu tive que seguir ele. Ele postou, esses dias ainda vi no Twitter. Ele postou: meu voo pra Brasília atrasou. Odeio linhas aéreas. Então tá provado. mas Linhas eu tava errado. aéreas. Existe mais de um avião, né? O João se complicou sozinho. Não, fui buscar aqui a informação, tava certo. Peço Você pede desculpa perdão aos aos ouvintes, né? trazer a informação errada aqui, mas como sempre no podcast, pontualmente a gente traz a informação e corrige ela quando precisa. Pra mostrar que a gente Linhas tem. aéreas é a rota, quase. Isso, É apenas a a rota, rota. né? Mas Não precisa ter para mais de um existir avião. uma rota, tem que existir mais um avião, né, Maurício? Porque Não, senão os caras mas nem iam se ligar, tivesse ia um ficar carro- céu a É, não vera. ia ligar, né? O cara faz o que quer. Se tem Ia só ficar um no avião. céu a vera. Não, mas pra ter um carro tem que ter uma rua. Mesmo Mas é você o céu, tendo né? É diferente. Quem disse, ô Maurício? É melhor andar de carro sem rua. Você tem mais liberdade. A rua é pra você. Analogia, né? Analogia. Quer te botar na tua cabeça que existe Se uma não rua. tem rua, não tem curva, não tem lombada, não tem nada. Não É tem muito mais lombada. fácil. Sim, é muito mais fácil. A rua é uma forma de regulamentar. Entendeu? Regulamentação, Estado. É de Entendeu? controlar a gente, de fazer o cidadão andar onde o Estado quer. Sim. Aí você vai vir por aqui, você vai vir por lá, vai por lá. Enfim, os caminhoneiros aí fazendo Vou na greve. Bradesco. Fala, vou no Bradesco na 15. Você consegue parar na porta? Não, você tem que parar 2 quadras antes que o Estado quer que você pare lá. Sim. Se tivesse rua, você parava lá dentro o carro. E às vezes tá lotado lá perto do Bradesco, você vai ver lá de quem é o dono do carro. Ninguém sabe explicar. Você já viu o shopping? Um shopping? O primeiro carro que está estacionado na melhor vaga do shopping, que é na frente do shopping, embaixo do Marvrinha, ele nunca vai sair de lá, cara. O cara não chegou 5 horas da manhã lá. É um carro implantado pelo governo, pra você não poder parar perto do shopping, para parar 2 quadras de distância. É tudo esquematizado. Concordo. É pra movimentar a economia, tem que ficar andando. Você para 2 quadras longe, aí fica andando pelo centro lá, um monte de loja, aí você fica interessado em comprar e compra mesmo, movimenta a economia. Assim, é a máfia. A gente é controlado por tudo. Sim, é a máfia do pessoal do estacionamento. Você vê na greve dos caminhoneiros, os caminhões ficam tudo no meio da rua, não tem como ir pra lugar nenhum. Por isso que rua é um lixo, não devia existir. Não, mas aí você acha que até os caminhoneiros estão envolvidos nisso daí. Você acha que o caminhoneiro prepara, se monta todos os caminhoneiros do Brasil, se juntam para atrapalhar a passagem do cidadão comum, impedir que o cidadão passe, impedir que as pessoas prossigam para parar o Brasil? Sim. Então é isso, galera. O podcast vai ficando por aqui. Acho que a gente conseguiu solucionar todos os problemas de vocês. A gente falou tudo que precisava. Foi uma aula completa de evolução. E até o próximo.